Boa noite, senhoras, senhores, prezados colegas advogados. Antes de iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, gostaria de fazer a minha autodescrição em respeito aos nossos colegas com deficiência visual que acompanham os trabalhos da noite de hoje. Sou branco, cabelo negro e curto, olhos castanhos, uso uma camisa social azul. Ao meu fundo tem uma parede branca. É com muita satisfação que venho abrir os trabalhos de hoje. Trabalho feito com muito carinho pelas comissões dos direitos da pessoa com deficiência, da Comissão da Pessoa Idosa e da Comissão da Assistência Social da OAB, de Santa Catarina. O nosso evento faz parte do mês do advogado, evento grandioso e brilhante, preparado com muito esmero pela diretoria da OAB. Deixo aqui registrado meu agradecimento ao Dr. Rafael Horn, presidente da OAB, Dr. Pedro Miranda, coordenador desse grandioso projeto, e a coordenadoria geral das comissões, doutora Gisele, a Jéssica, que nos deu todo o suporte necessário. Registro aqui o meu muito obrigado. E para darmos início, então, eu convido a nossa palestrante Nancy para fazer a abertura com a palestra dela. Boa noite, Nancy, seja bem-vinda. Áudio? Isso. Então tá. Boa noite a todas e a todos. Mês da advocacia, os impactos da nova era jurídica na advocacia. OAB, 88 anos. Garantia dos direitos da pessoa idosa ou com deficiência e seu protagonismo sociocultural. Agradeço a possibilidade de interlocução no mês da advocacia. Meu nome é Nancy, sou branca, cabelo loiro escuro, longo. Meu sinal em libras é a mão direita aberta, junto à face, na parte direita, com o movimento dos dedos para frente e para trás. Uso uma camisa preta de mangas longas. Estou no quarto. Ao fundo vocês perceberão parede bege clara, à minha direita, e à esquerda de vocês aparece uma estante branca com livros. À direita de vocês, a porta de um guarda-roupa branco. Então, eu gostaria de iniciar essa fala aproximando nossas conexões sociais e culturais. Quando pensamos na nossa vida habitual e no exercício da nossa profissão, pensamos em garantia de direitos, pessoa idosa com deficiência, qual a nossa primeira conexão? O que pensamos? Em que pensamos? Em quem pensamos? Qual a nossa sensação? E o que há de nós nessa história, nessa narrativa? A interlocução que foi solicitada, ela tem em si várias possibilidades de interpretação. E eu irei começar pela OAB Santa Catarina. A OAB Santa Catarina na internet, ou seja, o contato de quem busca a informação, o conhecimento. Quais são as possibilidades de uso dessa página pela pessoa idosa ou com deficiência? Quais são os dispositivos de acessibilidade garantidos? Quando pensamos em cultura, no social, por vezes parece algo com algum distanciamento de nós, assim como o envelhecer. Notei que os estudantes do direito das fases finais da graduação foram convidados a fazer parte desse momento de interlocução. É uma alegria a presença de vocês. Pergunto a todos que estão conectados conosco: como tem sido a busca de conhecimento dessa temática? A literatura, os diálogos, as idas a campo? Como você associa o seu conhecimento à sua prática? A Organização Mundial de Saúde, no relatório mundial sobre
sobre a pessoa com deficiência, sobre a deficiência em si, menciona que a deficiência faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas. E com a chegada do envelhecimento, enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade de seus corpos. A ONU, Organização das Nações Unidas, enfatiza que em muitas sociedades as pessoas com deficiência acabam não frequentando os locais, os lugares que elas estão desconectadas e vivendo isoladas e enfrentando a discriminação. E a ONU ainda destaca que há mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com deficiência. O relatório demonstra como a discriminação baseada na deficiência tem efeitos graves no transporte, na vida cultural e no acesso a locais e serviços públicos. E, portanto, o relatório leva a um esforço para mudar os ambientes urbanos para torná-los mais acessíveis. Aqui eu gostaria de fazer uma pontuação que no início dessa fala eu chamei a atenção para a questão da aproximação, porque esses dados são da ONU, mas esses dados também são nossos, e são do nosso dia a dia, e de vivências que temos ou como pessoas com deficiências ou convivendo com pessoas com deficiências, pessoas com deficiência. A ONU ainda nos alerta que os desafios acima muitas vezes passam despercebidos como resultado de perguntas insuficientes, relevantes para a deficiência, e, consequentemente, uma subestimação do número de pessoas vivendo com deficiência e afetadas pela discriminação e outras barreiras. As pessoas com deficiência continuam a enfrentar a discriminação, a violência, o estigma e a exclusão. A partir dessas informações, faremos a fala referente à pessoa idosa ou com deficiência, que está intrinsecamente conectada com a nossa construção e crenças de vida em comunidade, em possibilidades de viver e com as políticas públicas e sociais. Se buscarmos em nossa memória, é provável encontrarmos lembranças referentes ao tempo de vida da pessoa idosa, seus conhecimentos e os diversos acontecimentos das histórias que se entrelaçam conosco. Ao olharmos para o outro, olhamos para nós também. Assim, a proposição de ser uma pessoa idosa ou com deficiência solicita a aproximação da nossa subjetividade. Ao nos referirmos à pessoa idosa ou com deficiência, se faz necessário compreender que essa pessoa possui gênero, raça, condição econômica, escolaridade, crenças, que participa ou não de grupos sociais, que tem ou não autonomia. Algumas apresentam condições de saúde estáveis, outras são acompanhadas pelo serviço de saúde. Há pessoas idosas ou com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para algumas, essas condições emergem quando se tornam idosas. Para outras, fazem parte da sua vida, desde há muito tempo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2020, ano que estamos, o quantitativo de pessoas com 60 anos ou mais será superior ao de crianças com menos de 5 anos. O ritmo de envelhecimento da população é muito mais rápido do que no passado. Todos os países enfrentam grandes desafios para garantir que seus sistemas sociais e de saúde estejam prontos para aproveitar ao máximo essa mudança demográfica. Ao elencarmos as informações quantitativas e qualitativas sobre a pessoa idosa ou com deficiência, estamos adentrando ao campo do biopoder, ao governo dos corpos, ou seja, no campo das disciplinas e da biopolítica, o controle do governo da população como um todo. Assim, quando falamos de políticas públicas e sociais, estamos nos referindo ao biopoder e à biopolítica.
ao controle da vida e da morte dos corpos e das populações. Assim, quando falamos de biopolítica e biopoder, estamos falando de informações que nos chamam à responsabilidade em relação à vida e à garantia de direito à vida, pois as políticas públicas e sociais, ao serem criadas e aplicadas, têm consigo os significantes que estão intrínsecos a essa população, seja pelos governos, suas práticas de governança, ou pela sociedade civil organizada. Ao nos depararmos com situações de negligências ou violências quanto à pessoa idosa ou com deficiência, as decisões a serem tomadas estão conectadas pela percepção e compreensão daqueles que irão decidir sobre os encaminhamentos da vida desse outro, ou seja, o modo como é aplicada a política estrutural e institucional. Ao tomar uma decisão no campo do trabalho, por exemplo, de garantia de direitos à pessoa idosa ou com deficiência, se está fazendo um ato político, pois a política de promoção de direitos e o sistema de garantia de direitos estão interligados com a perspectiva sociocultural sobre esses sujeitos e essas populações, seja pelo sistema de justiça, pelas políticas de assistência social, cultura, educação, esportes, lazer, saúde ou trabalho. Mas, na prática, o que estamos a ofertar a essa população? Nossos ambientes de trabalho estão adequados? Possuem acessibilidade? A participação nos ambientes em equidade é fundamental para a apropriação do território, seja na OAB Santa Catarina, seja nos espaços públicos, privados, para a ocupação do lugar de direito das pessoas com deficiência. Gostaria que vocês, se quiserem, relembrem de alguma situação em que estiveram diante da não garantia de direitos da pessoa idosa com deficiência. Por exemplo, os acessos. Como estão as calçadas do seu bairro, da sua residência? Quando encontramos o estacionamento com indicação para pessoa idosa ou com deficiência, qual o nosso modo de agir? O nosso modo de agir é fator definidor para as políticas e práticas de políticas públicas e sociais. O modo como cada um de nós pensa e age influencia de forma integrada os coletivos. Se pensamos a vida de forma conectada, os acessos e a acessibilidade precisam fazer parte da vida comum das pessoas. As atividades esportivas, como lugar comum, ali, próximo da casa, junto ao seu grupo social, devem ser valorizadas. Ter acesso ao uso de tecnologias que integram e possibilitam aos idosos ter autonomia. Estamos vivendo uma situação de pandemia, na qual a condição de acessibilidade é de suma relevância. A pessoa idosa ou com deficiência que tem acesso e uso à mídia, à internet, que participa de comunidades online, tem perspectivas diferentes daquela que tem seu espaço de relação psicossocial somente com as pessoas mais próximas. Essa possibilidade de acessibilidade, de estar conectada com o mundo, tem efeitos no campo da saúde e consequências no uso do sistema de garantias de direitos. Ao se provocar ou responder às demandas dos coletivos, passamos pela escolha de como se irá dispor as políticas, no intuito de promover o desenvolvimento psicossocial das e para as pessoas idosas ou com deficiência. O modelo social da deficiência nos traz a perspectiva da deficiência como garantia de direitos humanos. Ingrid Augustin menciona que o modelo social aponta
criticamente para o modo de uso de como a sociedade se organiza, o modo como a sociedade tem desconectado a diversidade das pessoas e tem excluído pessoas com deficiência de meios sociais e políticos, enfatizando que há três barreiras. As três barreiras principais que ela cita são a pessoa com deficiência vai enfrentar, né? São barreiras de acessibilidade, barreiras institucionais e atitudinais. E eu gostaria, então, de enfatizar aqui a barreira atitudinal, como aquela que contribui de forma significativa para que outras pessoas se mantenham, pois são as barreiras atitudinais, né, com elas, essas barreiras atitudinais, que possibilitam os processos de mudanças. As instituições, as leis e as práticas são realizadas por pessoas que ocupam lugares de poder, que contribuem ou não com os níveis de desigualdades econômicas e sociais, que definem orçamentos, multas, indicam práticas de ação e convívio para os sujeitos e para as instituições. Desse modo, quando propomos e efetivamos políticas públicas em que o modelo social é priorizado, a pessoa idosa ou com deficiência tem o poder de tomar decisões, ou seja, agir social e politicamente. Ao optar pelo modelo social da deficiência, que apresenta paralelos entre doutrinas de igualdade, se busca oportunidades numa base equitativa. É necessário avançar na nossa participação, implicar-nos, compreendendo que estamos em um sistema de coexistência de desejos, sentimentos e ações. Estamos interrelacionados, fazendo parte de uma mesma cultura, com toda a sua diversidade. Logo, as ações realizadas estão imersas ao nosso pensar sociopolítico, cultural em que vivemos. Não há como nos distanciarmos de nossas crenças em determinada situação e retornar a elas em outras. O que somos, quem somos, nos constitui e compõe o tecer da nossa conexão sociocultural. Portanto, a legitimidade do outro está embutida em nossos atos, e se minha emoção é a rejeição, se minha conduta é não aceitar o outro como um ser humano legítimo na convivência, e se pertencemos à mesma cultura, ele, o outro, percebe. Considerando ainda que as relações de poder que se estabelecem não ocorrem de forma linear em equidade. Há um processo de concessão ao outro, que tem o poder de dizer e deliberar sobre a vida. E mais, a abrangência do modo de vida diverso a que nos encontramos ao viver nos coletivos requer uma compreensão que enfrenta as barreiras de grupos sociais considerados majoritários, pois a humanidade se move pelo entendimento do fenômeno de convivência e da história dos fenômenos políticos. Logo, se não entendemos a natureza do social e do ético no âmbito de sua fundação emocional, sem a aceitação mútua, não pode haver o encontro nos desejos. E sem encontro nos desejos, não há harmonia na convivência, nem na razão, nem na ação, e, portanto, não há liberdade social. Não vamos nos enganar. Quando nós propor a pensar em políticas públicas e sociais com e para a pessoa com deficiência, estejamos apenas, e esse apenas dito aqui é para tensionar, né? Então, que estejamos apenas aplicando uma lei, de que esse ato é isolado, que essa aplicação cabe em qualquer forma de governo. A democracia requer o nosso compromisso ético e social, o cuidar da profissão com a garantia dos direitos humanos em todas as instâncias, de modo perseverante.
ao abordarmos a interlocução sobre a garantia dos direitos da pessoa idosa ou com deficiência e o seu protagonismo sociocultural, estamos propondo que seja garantido na prática políticas públicas e políticas sociais que possibilitem a essas pessoas idosas ou com deficiência viverem de forma plena o uso dos seus direitos. A artista plástica Varda Yoran mencionou sua busca de garantia de vida, de permanecer viva. Eu trouxe esse texto aqui também pela questão que nós estamos vivendo no momento, que nos conecta planetariamente, né, com o planeta, e por ser, quando eu li, eu considerei assim muito pertinente, muito próximo daquilo que nós estamos discutindo e nos propondo, né, nesse nosso ato político e social aqui. Então, ela diz: tenho 90 anos e não estou pronta para morrer. Enquanto eu continuar curtindo a vida, ninguém tem o direito de me excluir. Posso lhe dizer que eu e meus entes queridos queremos que eu viva por muitos anos. Quero acompanhar o ensino médio do meu neto e ver que ele está na faculdade, que faculdade ele estudará. Eu quero continuar minha vida feliz. Só porque tenho 90 anos, não significa que não tenho coisas para aprender e habilidades para aperfeiçoar. Tenho mais limitações físicas e doenças do que escolho mencionar. Mas isso não vai me fazer parar. Nossas vidas, nossos sonhos, nossa produtividade não terminam. Tenho 90 anos. Estou esperando a quarentena terminar. Enquanto eu continuar curtindo a vida, ninguém tem o direito de me excluir. Com essas palavras, eu encerro essa breve fala de hoje. Agradeço a presença de todos vocês e sigamos. Muito obrigada. Obrigado, Nancy. Excelente palestra, nossa, brilhante, você foi brilhante nas suas colocações. Agradeço. Bom, a gente que agradece, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, agora, dando continuidade aos nossos trabalhos, vou passar a palavra ao nosso colega de comissão, né, José Carlos Rodrigues, que nesse ato está representando a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. José Carlos, é contigo, amigo. Obrigado, doutor Anselmo. Senhoras e senhores, boa noite. Parabenizar a todos os advogados Me ouvem agora? Alô? Oi? Sim. Sim, José. Ok. Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado, doutor Anselmo, pela apresentação. Parabenizar a todos os advogados e futuros advogados pelo mês que é comemorado. Eu me chamo José Carlos, estou reforçando o que o doutor Anselmo falou, a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Santa Catarina. Já deixo aqui também a minha gratidão a todos os colegas de comissão por terem me escolhido para representá-los. Eu sou branco, tenho cabelos grisalhos curtos, barba grisalha também curta, estou de óculos escuros com armação e lentes pretas, uso fone de ouvido, uso camisa preta de mangas longas. O cenário que eu me encontro nos fundos, ao fundo, melhor dizendo, temos um guarda-roupa com uma cor de madeira. Nas portas tem filetes de metal, cor de alumínio. Quem está na tela e que está me vendo neste momento
e vocês estão me vendo da forma que eu vejo vocês neste momento. Do lado direito da tela, temos a continuidade do meu guarda-roupa e do lado esquerdo da tela temos uma janela branca e um pedacinho da parede de cor bege entre o guarda-roupa e essa janela branca. Estou no meu quarto. Este é o cenário que estou inserido. Pessoas com deficiência. Nancy trouxe vários dados e, ao mesmo tempo, várias reflexões. E eu vou continuar com essas reflexões. Vocês estão me ouvindo. O mundo virtual ele é muito interessante. No mundo virtual, nós temos a possibilidade de caminhar como qualquer um que vocês caminham. Nós temos a possibilidade de ver como qualquer um de vocês vem. Nós temos a possibilidade de falar como qualquer pessoa que não tem alguma deficiência fala. O mundo virtual, em alguns momentos, é maravilhoso. Só que a vida não se faz no mundo virtual. A vida é real. Este que está falando é uma pessoa com deficiência. Segmento invisível à sociedade ainda nos dias de hoje, embora hajam tantas leis que nos garantam o direito à cidadania. 1988, Constituição Brasileira, conhecida como Constituição Cidadã. Cidadão, quem são esses cidadãos? Será que eu seria leviano em afirmar que esta Constituição não foi constituída para todos? Se assim o fosse, nós não precisaríamos de tantas leis para garantir o direito das pessoas com deficiência e pessoas idosas. E nós todos temos duas coisas em comum. Nós todos que temos e que não temos deficiência, independente das nossas faixas etárias. Nós fazemos parte de uma mesma espécie. E tendo deficiência ou não, conseguimos nos reconhecer uns nos outros. E como disse a Nancy, precisamos fazer essa conexão. E algumas pessoas se distanciam, não nos reconhecendo como cidadãos, como se nossa vida valesse menos, como se não fizéssemos parte dessa sociedade, mas fazemos. Outra coisa que nós temos em comum, e que aí eu digo que talvez seja a mais interessante de todas, é que nós todos somos diferentes. E aí entra o que a Nancy também trouxe na sua fala, a questão da diversidade. A riqueza da diversidade é que dá um colorido todo especial para a vida. Agora eu vou ativar aqui o meu vídeo para que vocês possam me ver. Eu não quero ser injusto e dizer, bom, eu não estou vendo, então vocês também não precisam me ver. Como a sociedade faz conosco. A sociedade não permite que nós vivamos aquilo que as pessoas sem deficiência vivem. Então, esse que vos fala, que agora vocês podem ver, tem um rosto, tem um corpo, tem uma identidade. E também tem aquilo que todos que me ouvem e que me veem têm, uma vida. Entre a primeira inspiração e a última expiração, nós temos um intervalo chamado vida. E essa vida é constituída de uma história. A minha história tem 52 anos. E um grande divisor de águas aconteceu aos 22 anos, quando eu perdi a visão. E quando eu perdi a visão, a sociedade tentou tirar a minha identidade. Eu deixei de ser o José Carlos e passei a ser para a sociedade simplesmente um ceguinho. Como hoje nós viramos uma sigla, PCD,
Como hoje nós fazemos parte de estatísticas, de números, só que por trás de cada número, como eu falei, existe uma identidade. Falamos em protagonismo. Primeiro que nenhum de nós, com ou sem deficiência, somos protagonistas de nossa própria vida de forma independente. Todos nós estamos conectados e dependemos um dos outros. Então, como disse também a Nancy, em parte do seu texto, temos que tomar cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações impactam positivamente ou negativamente na vida do outro. E para nos reconhecermos no outro, nós temos que olhar um pouquinho mais de perto, bem mais perto, e reconhecer que ali também tem um de nós. Protagonismo, história. Eu tenho a minha autonomia e eu tenho a minha independência. Só que muitas vezes eu sou cerceado por essa sociedade que não me vê como ator principal da minha própria vida. E quem somos nós? Que autoridade temos nós de não permitir que o outro experimente a vida com todos os seus sabores e dissabores? Como se uma pessoa com deficiência não pudesse ser, em algum momento, protagonista de sua própria vida. Sabores e dissabores. Como vivêssemos em uma bolha e que nada pudesse nos atingir. Nós todos precisamos experimentar a vida, os momentos de alegria, as realizações, conquistas, sorrisos, os dissabores, frustrações, perdas, ódio, raiva, revolta. Todos nós temos o direito de sentir o que todas as pessoas sentem. Nós precisamos também viver. Infelizmente, eu digo infelizmente hoje, para que a gente consiga seguir a nossa história, nós precisamos de leis extras, porque a nossa condição, seja de pessoa com deficiência ou de pessoa idosa, como se ninguém aqui fosse envelhecer, eu quero envelhecer, quero ficar bem velhinho, porque eu quero viver muito tempo. Quem não quer envelhecer morre cedo. E como disse a Nancy, a funcionalidade dos nossos corpos não serão as mesmas dos 20, 30 anos. Então, nós precisamos de condições para continuarmos exercendo o nosso direito de protagonismo de nossa própria história. Nós precisamos continuar a vida. E, para isso, nós precisamos de acessibilidade. Acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional, acessibilidade informacional. Eu gostaria que estivéssemos aqui numa plateia que eu pudesse perguntar como que vocês se sentiram vendo todas as pessoas se manifestarem com as suas imagens na tela. E quando eu me apresentei, só aparecia o áudio. Que sensação foi essa? Essa é a minha sensação permanente de vida. E quando eu não tenho acesso, eu perco muitas coisas, como eu perdi as informações no vídeo apresentado no início desta nossa reunião, no início deste nosso encontro. Trazendo algumas coisas para a gente refletir, quando a gente fala em protagonismo das pessoas com deficiência. Principalmente os presentes advogados, futuros advogados, quiçá juízes, gestores, futuros gestores públicos. Vamos pensar um pouquinho neste cenário que possibilita que todos nós possamos exercer esse direito de fruir de tudo aquilo que a sociedade nos coloca à disposição. Hoje nós falamos num novo normal em função do momento de pandemia. Agora imaginem
o que é o novo normal para uma pessoa com deficiência que sequer tem um normal, que já vivem um isolamento social porque não conseguem sair de suas próprias casas, porque as vias públicas não permitem, de pessoas que não conseguem se comunicar porque as pessoas não estão preparadas, não estão aptas a se comunicar. Coloco aqui como exemplo pessoas surdas. Imaginem-se vocês, mulheres, e vocês, homens. Mulheres, vocês vão no ginecologista e este cara, este médico, ele não está preparado para se comunicar com uma pessoa surda. Uma pessoa surda vai num advogado fazer uma consulta, vai num psicólogo. Quantas coisas delicadas que nós queremos privacidade. E por esses profissionais não estarem aptos a fazerem essa comunicação por Libras, essas pessoas têm que levar uma terceira pessoa. Seja ela de sua confiança ou não, ela perdeu toda a privacidade. Imaginem-se nessa situação. Eu tenho um amigo que ele se mudou para um condomínio. E este condomínio tem uma escada que ele teria que descer para acessar o seu apartamento. E ele usa próteses nos membros inferiores. Ele solicitou ao condomínio que fosse construída uma rampa para que ele pudesse exercer o seu direito de ir e vir com segurança, porque aquela escada era muito perigosa e poderia ocasionar um acidente a qualquer momento. Bom, o condomínio não aceitou e ele entrou na justiça. Pasmem, na primeira instância, o juiz falou que, por se tratar de um condomínio antigo, ele não teria direito de fazer essa solicitação. Então, esse amigo recorreu, fez a sustentação oral do seu recurso e foi dado provimento a essa ação de recurso com placar de 3-0. Vocês, advogados, quiçá futuros juízes, pensem nessas questões. Nós temos uma lei brasileira de inclusão. Inclusive, esse artigo já está regulamentado e todos os condomínios precisam, sim, fazer as suas adaptações para que as pessoas com deficiência possam acessar com segurança o seu interior. Uma outra situação. Eu estava fazendo uma palestra na Semana da Arquitetura numa determinada universidade. E eu perguntei para os futuros arquitetos: o que tem em comum uma igreja, um cinema, um teatro, um prédio de apartamentos, um shopping, um prédio comercial? Eu pensei que eu teria uma resposta imediata. E ninguém me respondeu. O que tem em comum todas essas edificações? Ninguém, absolutamente ninguém, me respondeu. E a resposta é tão simples. É daquilo que nós estamos falando aqui. Eles estão projetando para pessoas. E projeto bom é aquele projeto que nasce acessível. Quando eu falo em incluir, eu parto da premissa que tem muita gente de fora. E eu preciso mudar essa perspectiva. Tudo aquilo que eu for desenvolver de bens e serviços para a sociedade, eu tenho que pensar em não excluir. E aí eu parto do princípio que ninguém pode ficar de fora. Nós precisamos, mais uma vez, ratifico, avaliar como as nossas ações irão impactar na vida do outro. Precisamos reconhecer a condição do outro, para que ele consiga conviver conosco. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, gente. Já passou dos 10, eu acho, né? Alguém pode me dar um help aí? Já, Zé. Já passou do tempo, né? Já.
Pode encerrar, Zé. Faz o teu Bom, encerramento. gente, teria muitas coisas para falar, mas eu digo, não cerceiem o direito de as pessoas experimentarem a vida. E uma frase simples, mas que para mim tem muito significado. Vivam e deixem viver. A barreira mais difícil de ser rompida são as barreiras atitudinais, porque não é como um poste, uma placa que eu retiro do caminho, um buraco que eu fecho. As barreiras atitudinais dependem de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Então, vivam e deixem viver. Obrigado. Obrigado, Zé, pelas palavras. Pô, acho que serviu de reflexão na noite de hoje, né? Essas atitudes e essa mudança de consciência e mudança de atitude das pessoas. Obrigado pela palestra, Zé. Agora eu vou passar, então, a palavra ao doutor André, neste ato representando a Comissão de Assistência Social da OAB de Santa Catarina. André, meu amigo, a palavra é tua. Boa noite a todos. Obrigado, Anselmo, pelas palavras aí, pela introdução. É um prazer fazer parte, né, desse evento. Eu sou o André Fagundes Tavares, eu sou carioca, sou advogado e secretário-geral da Comissão de Assistência Social da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. Tá? Bom, eu sou branco, eu tenho barba e cabelo de tonalidade castanho escuro. Eu estou usando óculos de grau de armação na cor preta, camisa social azul clara, paletó preto com riscas de giz e uma gravata azul marinho com losangos numa tonalidade de azul um pouco mais clara. Eu estou no escritório, na sede da Lobo e Vaz Advogados Associados. Eu sou sócio da sociedade e eu estou sem máscara, mas eu estou sozinho na sala. Eu estou sozinho no escritório. Bom, atrás de mim tem alguns livros do escritório, numa estante branca, um armário abaixo deles com portas brancas. Há também um pedaço da parede, tá? A parede é azul, ela fica no meio da sala na qual eu estou e ela divide parte da sala. Não sei se vocês estão vendo, acredito que sim, pela minha visão. Do lado esquerdo há uma janela, tá? Com cortina persiana na cor preta. Ela está fechada, a cortina. Bom, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de representar a Comissão de Assistência Social da OAB de Santa Catarina, neste painel com colegas que têm um grande conhecimento, fazendo parte desse grandioso evento promovido pela OAB Santa Catarina, tá? Junto com a Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina e a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Em especial, eu vou agradecer aos colegas da minha comissão, da Comissão de Assistência Social, da qual faço parte há aproximadamente um ano, que me indicaram, por meio da doutora Jaina Atanásio, para representar a comissão neste evento. O tema do nosso painel, a garantia dos direitos da pessoa idosa ou com deficiência e seu protagonismo sociocultural, ele tem uma relação direta com as demais comissões aqui envolvidas. A Comissão da Pessoa Idosa, de Direitos da Pessoa Idosa e a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas tem traços estreitos, laços estreitos com a Comissão de Assistência Social. Eu atuo já há algum tempo com a parte do assistencialismo com alguns programas voluntários, mas, como eu disse, recentemente que eu comecei a fazer parte aí da parte do direito da assistência social mesmo, atuando aqui junto à comissão. Nós estamos falando aqui, foi muito bem falado pelo meu colega José Carlos, de situações muito recentes, direitos recentes, em que começaram a ser reconhecidos recentemente, quando isso causa uma certa estranheza, uma contradição, porque a gente está falando em pessoas, e por que então nós tivemos que tratar de direitos de formas diferentes? Mas estamos tratando aí de temas, direitos, que são do século XX, final do século XX e começo do século XXI. Tá? A gente teve aí uma virada de chave com a Constituição Federal de 88, que ela trouxe ali a assistência social, nos artigos 203 e 204, quando ela trata, ela tratou ali da assistência social, quando ela trata da Seguridade Social.
Desculpa, no 194 e 195. E no 203 e 204, ela trata diretamente da assistência social e já mostra os laços da assistência social com o direito do idoso, o direito da pessoa com deficiência, quando ela trata da proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e quando ela trata da habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Ela também trata da garantia do salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que não comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção. Tá? E isso, ele veio também, se repete na Lei da Assistência Social. Tá? A Lei da Assistência Social, ela repete esses dispositivos. Bem, como eu mencionei, o reconhecimento, então, ele é do final do século XX, no início do século XXI, e o Estatuto do Idoso, por exemplo, é uma norma de 2003, tá? A Lei 10.741 de 2003. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é ainda mais recente, a Lei 13.146 de 2015. E veja como há uma proximidade, por mais que tenha alguns anos de diferença, que a lei que dispõe sobre a organização da assistência social ela é de 93, tá? Então, assim, 10 anos antes do Estatuto do Idoso é a data dessa lei e aproximadamente 10 anos após o Estatuto do Idoso nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a partir dessas datas nós começamos a ter outros surgimentos, como o Conselho Nacional do Idoso, ele é de 94, então ele é antes do Estatuto, tá certo? Mas isso, como bem observado, mais uma vez eu insisto, pelo colega José Carlos, já deveria ser reconhecido antes. E vejam, a própria Constituição Federal ela trouxe no artigo 5º a igualdade de todos perante a lei, mas ainda assim precisamos de estatutos para reconhecer os direitos. Tanto que o Estatuto do Idoso, no artigo 10º, ele teve que falar na obrigação do Estado e da sociedade de assegurar a pessoa idosa a liberdade e o respeito à dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição Federal. Ou seja, a gente tinha Constituição e mesmo assim precisamos disso. E, posteriormente, o artigo 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele também teve que tratar sobre o dever do Estado, da sociedade, da família, de assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos seus direitos. Então, vejam, a gente tem normas que são muito recentes, mas que ainda tem muito que avançar, porque a gente precisou ainda de outras normas para tratar do tema. E nós não estamos falando de uma parte pequena de nós, uma parte pequena da população. Nós estamos tratando, o censo 2010, ele estimou em 6,7% da população pessoas com deficiência, e a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 em aproximadamente 6%. E o censo 2010, ele estimou em aproximadamente 11% as pessoas com idade superior a 60 anos, quando uma pesquisa nacional por amostra, domicílio 2017, estimou em 14,6%, ou seja, quase 15%. E, mesmo assim, a gente ainda está aqui, aos poucos, discutindo a questão do protagonismo, a questão da inclusão, o que protagonismo seria esse, como colocou o nosso colega José Carlos, tá? Bom, recentemente, nós começamos, então, a ter aí o surgimento de outras instituições, a criação da Comissão Nacional do Ano da Pessoa com Deficiência, foi introduzida o Pessoa somente recentemente, próximo à Constituição Federal mesmo. Tivemos o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência em 99. Em 2016 somente, nós tivemos o primeiro Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas. Vejam, a gente está falando de menos de 5 anos. Tá? Aqui em Santa Catarina, a gente ainda tem uma presença pequena nos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por exemplo. Nós temos a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, nós temos a Associação dos Municípios do Sul Catarinense, em Criciúma e Tubarão, e são poucos os outros. Em Tubarão, há o Conselho Municipal, por exemplo, em Criciúma, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Mas então nós estamos tratando de outros que estão surgiram agora, no século XXI. Tá? E, a partir do século XXI, nós tivemos aí outros destaques. Por exemplo, recentemente, nós tivemos um lançamento, no dia 16 de julho deste ano,
de vídeos do Ministério da Saúde que trata do Covid e a pessoa com deficiência. Foram 5 vídeos tratando aí do tema do cuidado com a pessoa com mobilidade reduzida, com deficiência auditiva, com deficiência visual, com deficiência intelectual ou transtorno do espectro autismo também, ou deficiências múltiplas no contexto da Covid, e o cuidado com a pessoa com limitações na comunicação. E com relação ainda a essa questão do protagonismo, da participação, nós vemos ainda a necessidade de outras normas para poder reconhecer isso. A Lei 8.213 de 91, ela precisou estabelecer um percentual em empresas para as pessoas com deficiência. E só recentemente nós tivemos um reconhecimento com relação às pessoas idosas e houve um aumento da procura por essas pessoas. Estima-se em aproximadamente 30% desde 2015 que houve aí um aumento da procura por pessoas idosas. Então, nós estamos tratando de temas relevantes, importantes, recentes, e que, na verdade, eles já estavam em nossas normas e nós precisamos ainda de normas específicas para reconhecê-los. Tá? Por fim, aí já fechando, eu sei que estou perto dos meus 10 minutos, eu queria destacar um trabalho que tem a participação aí da doutora Emanuele, membro da nossa comissão. Ela participa do Conselho de Assistência Social de Balneário Camboriú e, recentemente, o projeto Tudo Junto e Misturado, que trata da integração entre diversos grupos, e aí nós estamos falando de outros grupos, não só grupos de idosos, de pessoas com deficiências, de jovens, mas sim diversos grupos, todos os grupos, e que há uma integração com ações e troca de ideias entre esses grupos, tá? Na questão da união, assim, de demonstração de que nós estamos falando de pessoas do mesmo grupo. Bom, feito então essas considerações, eu queria agradecer mais uma vez por poder participar desse painel. Eu estou aprendendo aqui muito com os colegas que já falaram, vou aprender mais ainda com o encerramento da doutora Marilene, todos aqui com um vasto conhecimento muito maior do que o meu. Eu me vi numa situação que eu não sabia em que ordem eu ficaria, porque em qualquer ordem eu ficaria aí com menos destaque, porque as pessoas falaram tão brilhantemente, mas estrategicamente eu acabei ficando bem, porque eu fiquei após a Nancy, após o José Carlos e antes da doutora Marilene de Campos. Ou seja, ouviram coisas brilhantes e rapidamente vão ouvir a doutora Marilene falando brilhantemente, encerrando e já vão esquecer do rapaz que passou ali, da assistência social. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Devolvo a palavra ao Anselmo. Obrigado, doutor André, pelas palavras. Agradeço a participação da Comissão da Assistência Social no nosso evento. E agora, então, eu passo a palavra à nossa querida doutora Marilene. A palavra é tua, querida. Boa noite, obrigado. É uma responsabilidade muito grande, depois que todo mundo disse que eu vou falar melhor do que todos vocês. Eu quero dar boa noite a todos que estão conectados conosco, e eu espero, sinceramente, que todos fiquem, que pensem e repensem tudo que já foi falado. Eu sou Marilene Campos, sou a presidente da Comissão Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Eu sou loira, cabelo curto, sou branca, tenho olhos claros, eu uso óculos, mas agora ele está refletindo, eu tirei. E estou vestido com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro preto e branco. Eu quero parabenizar a todos que falaram até agora, e também o Anselmo, que junto a gente resolveu, né, enfrentar todos os preconceitos que tem com relação à pessoa idosa, com relação ao deficiente, e também alertar a todos os advogados e os estudantes que estão nos ouvindo de que o direito da pessoa idosa, o direito da pessoa com deficiência e todos os direitos que sempre observo o direito da pessoa em si, né, os direitos sociais, eles têm
os advogados têm que se acordar para a observância desses direitos, né? A gente fala muito no direito da pessoa idosa, mas na maioria dos casos, a pessoa idosa é tida como uma pessoa já imprestável, né? A pessoa que não tem mais capacidade para nada. E o que se está vendo hoje no dia a dia é a valorização dessa pessoa com mais de 60 anos, né? No caso de deficiente, chega até pelos estatutos de que a pessoa, a partir de 50 anos, ela já é considerada uma pessoa em que tem que ser olhada de uma forma diferente. Diferente no cumprimento das suas obrigações e dos seus deveres, né? A gente tem obrigações e tem deveres. A importância desse evento é no sentido, então, de alertar o cumprimento da legislação. Hoje, as pessoas, tanto a familiar quanto o idoso, deficiente ou não, quanto o deficiente idoso ou não têm conhecimento dos seus direitos. Esses direitos eles têm que ser divulgados. E, para serem divulgados, começa pela própria OAB, né, de dar sempre esse consentimento de que a gente venha falar. Doutora Marilene, oi. Desculpa interromper, a senhora pode puxar o fone de ouvido mais próximo da boca? Tá bem baixo o som. Agora? Isso, obrigada. Daqui a pouco eu engulo esse negócio aqui. Bom, então, assim, ó, da própria OAB, né, abrir todas as portas, principalmente quem coordena todas essas comissões, e não só Santa Catarina, mas no país inteiro, de que realmente há necessidade de fazer cumprir, né, o estatuto da pessoa idosa, a lei brasileira de inclusão, o estatuto do deficiente e até mesmo o estatuto da criança, né? Eu queria deixar bem claro para todo mundo que há várias comissões e vários órgãos que junto hoje estão se encontrando, né, e formando comissões para fazer valer esse direito. Por exemplo, nós temos aqui em Florianópolis um grupo de trabalho, né, que é coordenado pelo Ministério Público, que é para fazer um protocolo, que está quase concluído, no atendimento da pessoa idosa quando é violentada. Porque tanto a pessoa idosa, pessoa idosa com deficiência ou não, quando é violentada, ela tem que ser ouvida várias e diversas vezes. Isso, para mim, sempre foi uma violência, né? Então, agora, eu acho que até o início do ano de 2021, a gente já tem pronto esse protocolo. São vários órgãos trabalhando em todos os sentidos, né? Desde do Ministério Público, o Tribunal, eu represento lá a OAB, tem o Conselho Municipal do Idoso, todos trabalhando com relação ao atendimento à pessoa violentada, né? No caso do idoso. Isso em todo o estado de Santa Catarina. Já existe no Paraná, lá em Pernambuco e outros estados também já existe esse protocolo. Eu queria, durante a fala da Nancy, que foi excelente, né, nos alertou para uma série de situações, né, e também do nosso colega José Carlos, né? E essas situações são exatamente de que parece que a pessoa com deficiência, a pessoa idosa com deficiência, só idoso sem deficiência, parece um calo caído na vida de todo mundo. Eu costumo dizer que só tem duas saídas. Ou a gente envelhece ou vai morrer antes de envelhecer. Então, o envelhecimento consciente, ele é uma obrigação de todos. A família tem a obrigação quando se forma uma família, se tem a obrigação de conscientizar as crianças de que os pais vão envelhecer e que eles também vão envelhecer, né? Essa pandemia aí, com relação à nossa comissão, ela nos tolheu de uma série de situações, até mesmo de conversar com as crianças, né? Nas escolas, sobre envelhecimento.
há uma necessidade de uma conscientização enorme da pessoa idosa. Quando foi falado ali que a gente não tem... Tem que botar meus óculos aqui. Quando foi conversado ali que as pessoas não cumprem, né, os encargos quando estão diante do poder, como a questão da acessibilidade, que às vezes eu me sinto até constrangida de cobrar dos órgãos de várias situações que se apresentam, por exemplo, lá no Conselho Municipal até, de se cobrar acessibilidade. Aí na nossa OAB, aqui de Santa Catarina, ainda não tem acessibilidade. Tem uma rampa que é inacessível, né? Até para quem anda normalmente. E eu fico muito constrangida, por quê? Porque por um acidente que eu tive, e ainda estou 1 ano de cadeira de roda, diz o médico que daqui a 6 meses eu não preciso mais. E naquela rampa da nossa casa, da OAB, e descer, é uma coisa terrível, né? Então, assim, nós temos que começar por nós, advogados. E eu vou tocar no advogado para conhecer, para ter conhecimento da legislação, saber como se apresenta. Esses dias, conversando, uma pessoa no tribunal disse assim, pois é, sabe, doutora Madeleine, às vezes nem o carimbo para colocar lá que tem prioridade é colocado. Porque não se sabe isso. Embora a gente já tenha conseguido que na prova da OAB, pelo menos 2 perguntas sobre o direito da pessoa idosa, pergunto eu, e cadê o conhecimento lá dos estudantes durante a universidade? Não é repassado? Não é repassado. Então, enquanto a gente cruzar os braços e não repassar o conhecimento, nós vamos ter muita dificuldade. E eu, assim, fiquei feliz da vida, e já falei isso para o Anselmo, de a gente trabalhar junto, para que se consiga realmente grandes resultados, né? Porque é necessário que a advocacia esteja alerta a tudo isso. Como que vai atender um deficiente, um idoso deficiente ou só a pessoa idosa, sem saber a que ele tem direito? Na hora vai consultar o Google? E daí? Eu já nem sei mais quanto tempo eu tenho, mas assim, eu acho que hoje é o início de um trabalho que a gente tem que cumprir, né? O Zé Carlos falou bem legal quando terminou, que tem muita coisa para se falar e muita coisa para se fazer. E tudo isso é para se cumprir. A legislação, ela é criada para se cumprir. Quando ela é criada, é porque algum grupo, alguém se alertou para que seja cumprido, né, o determinado direito. Então, eu acho que chegou a hora, meus queridos, de que a gente tem que fazer cumprir esses direitos, começando pelo nosso dia a dia, começando pela importância que tem as comissões, começando pela priorização, né, desses direitos, porque todos nós realmente somos seres humanos, não importa do jeito que o ser humano é, se ele não enxerga, se ele não ouve, se ele não anda, né? Ele tem que ser devidamente acolhido e ter a sua importância realmente, como se diz, cumprida, né? No dia a dia, né? Eu teria muita coisa para falar, mas eu tenho até medo aí do meu tempo, né? Mas a legislação, ela vem para garantir a sobrevivência da espécie humana. Ela não vem a legislação não é criada para garantir sobrevivência de quem não tem nenhum tipo de problema. Só que, se ficando idoso, isso não é um problema. Isso é um cumprimento de uma caminhada longa em que a pessoa traz consigo muito conhecimento. E esse conhecimento independe do que tu fazes, quantos cursos tu fizesse, quantas especializações, tu é doutor? Eu tenho um grande professor que é meu amigo, o professor Paz, ele não gosta que eu fale do que eu vou dizer,
Mas, para mim, doutorado só entende daquela matéria que tu ficasse especialista. Especialista não, quando tu entende da matéria que tu escolhesse para fazer doutorado. O importante na advocacia é tu atender o todo. Porque em todos os momentos das necessidades humanas, nós precisamos entender o todo, o que está em volta. E tem que saber que a pessoa idosa, ela é o maior conglomerado de entendimento de todas as coisas que se tem para ensinar, para a vivência, para o dia a dia, né? Então, vamos aproveitar, ouvir a pessoa idosa, ouvir aqueles que têm necessidades para ser cumpridas, porque se nós não ouvirmos, aonde nós vamos chegar? Essa é uma obrigação nossa de ser humano. Só para não esquecer ali, quanto à acessibilidade, eu acho que está na hora, sabe, da gente se reunir e exigir que quando um projeto de construção seja colocado para ser aprovado, que já tenha lá a exigência da acessibilidade, mas de uma acessibilidade decente, não de indecência. A gente não pode ter acessibilidade, e sabe, eu fico muito triste porque eu não lembro mais o que eu era, mas eu acho que era conselheira, não sei. Quando construíram a nova sede da OAB, só agora que eu percebi que o acesso do estacionamento para a entrada da OAB, ele é ao ar livre, na chuva. Quem é cadeirante se molha. Quem precisa da rampa para subir se molha. Então, essa consciência ela tem que ser criada em todos os setores. Mas vamos começar a criar pelo nosso. Né? Uma das coisas muito tristes, eu encerro aqui, é quando o presidente nacional da OAB retirou do Conselho Nacional do Direito à Pessoa Idosa a representação. Ou seja, a OAB nacional não se representa lá no Conselho Nacional. Nós levamos 6 anos trabalhando para ter essa representação lá. E ele simplesmente tirou. E nem perguntou para quem de direito, ou seja, para todos aqueles que já estão trabalhando com relação ao direito à pessoa idosa, o que a gente se importava, ou se era bom ou se era ruim, o que a gente achava. Então, essa consciência tem que ser modificada, até dentro da nossa OAB. Não adianta a gente criticar a engenharia, criticar os arquitetos e criticar os governos municipais, estaduais e federal, se nós não damos o exemplo. A gente só pode cobrar quando a gente dá o exemplo. Se a gente não dá o exemplo, não tem como cobrar. Eu encerro aqui, eu quero agradecer a todos vocês, os que estão ouvindo, os que concordam, os que discordam, mas agradecer a Nancy, que foi excelente, ao André, o Zé Carlos, Anselmo, que eu tive o prazer de conhecer, e já falei para ele que a gente tentou trabalhar várias vezes anteriormente, nós não conseguimos trabalhar juntos, né, com a comissão. Nós vamos estar sempre à disposição. Eu acho que daqui para frente não dá para a gente se distanciar, né? Nós temos que trabalhar junto para cumprir as nossas obrigações como advogados e como seres humanos. Um abraço a todos e nós vamos ter outras lives com direito do idoso e nós não vamos esquecer mais da Comissão do Direito da Deficiência. E já trabalhamos junto com a comissão da Jaina, né? Sempre, a gente está sempre junto. E nós vamos estar juntos, viu? Porque só juntos é que a gente, André, consegue cumprir tudo que está na legislação. Um grande abraço a todos vocês, foi um enorme prazer. Obrigada, Marilene, pelas palavras, pelas reflexões. Acredito que sim, que nós tenhamos condições de fazer um excelente trabalho em conjunto, né? As nossas comissões, né? Comissão do Idoso, Comissão da Pessoa com Deficiência, Comissão de Assistência Social,
nós temos muitos objetivos em comum que podemos trabalhar juntos, né? E efetivamente a intenção é estreitarmos esses laços e fazer um trabalho em conjunto com as demais comissões, né? Acho que temos plena capacidade de fazer isso, né? Ô, Jéssica, a nossa palestra vai até às 10 horas, a gente pode abrir para perguntas para o pessoal. Como é que a gente pode trabalhar isso, Jéssica? Pode sim, doutor Anselmo, o senhor está pelo chat ali como participante também? Tô acompanhando aqui. Aham. E tem alguma pergunta, pode reportar aqui. Não, por enquanto ainda não. Até eu gostaria de perguntar ao pessoal se o pessoal tem alguma pergunta para fazer para alguma das nossas comissões, né? Do idoso, da pessoa com deficiência, da assistente social. A gente se coloca à disposição aqui para atender alguma solicitação, alguma pergunta, aproveitar esses minutos finais, né? Então, agradeço mais uma vez, doutor André, doutora Marinene, Nancy, parabéns pelas palavras, agradeço a interpretação de Libras também que se faz presente. José Carlos, meu querido, obrigado pela palestra, obrigado pelas reflexões. E, bom, por enquanto não apareceu nenhuma pergunta, nenhuma manifestação. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí no pessoal? Fala, André, por favor. Eu queria, então, só aproveitar para falar um ponto que eu achei que era importante citar, que eu não citei, que assim, a gente está falando de assistência social é um direito, né? E a gente está falando do direito da pessoa idosa e direito da pessoa com deficiência. Então, assim, é um direito, não é um favor. E só respondendo a pergunta do José Carlos, uma colega me mandou mensagem, ela falou que ela se sentiu um pouco angustiada de te ouvir e não te ver no começo da palestra, como você perguntou. Ela me deu esse feedback. Eu estou aqui te passando. Obrigado. Tá, pessoal. E, André, obrigado pelo feedback. A intenção era essa mesmo, fazer com que as pessoas pudessem não simular uma deficiência visual, né? Mas experimentar um pouquinho do que a gente passa no dia a dia e as questões de acessibilidade comunicacional e informacional, elas nos tiram muitas possibilidades, né, de acesso a muitas coisas. Então, né, troque essa angústia por atitudes inclusivas. Esse é o meu recado. Então, pessoal, apareceu gostaria uma... de fazer pode falar, Nancy, aqui tem uma pergunta aqui que o pessoal encaminhou, aí eu te passo a palavra, então, Nancy, aí depois a gente responde a pergunta, então, tá bom? Pode falar, Nancy, por favor. Só gostaria de colocar também à disposição que eu faço parte do laboratório de mídia inclusiva da UFSC, né? E nós estamos também à disposição para colaborar dentro daquilo que for da nossa possibilidade, né? Nesse sentido. Obrigado, Nancy. Então, temos uma pergunta aqui da Eliana. Ela faz a pergunta para a comissão da pessoa com deficiência e para a comissão do idoso. Acho que cabe para as duas comissões responder, né? Há alguma prioridade para o advogado deficiente e idoso quanto na sua atuação? Gostaria de responder, Marilene? Eu respondo. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Assim, ó, a preferência e a legislação, ela está em todos os sentidos. É evidente que o advogado que ele é idoso, ou que ele é deficiente, ou deficiente idoso, claro que ele tem todas essas prerrogativas, né? Ele tem direitos em que tem que ser feito, se fazer cumprir, né? E ninguém tem como ficar... Porque tem uma coisa que a gente não conversou, que é a violência, né? A violência contra a pessoa idosa, ela é crime. Né? Eu costumo dizer que até é diferente da Maria da Penha. Maria da Penha, a mulher, de repente, para não perder o companheiro, diz que estava nervoso, que ela deixou ele nervoso e acaba por ali. Com relação ao idoso, não. Se tu comete uma violência, qualquer pessoa pode denunciar, e aqui em Santa Catarina nós temos 185, né? Pode denunciar e a pessoa é levada presa. Depois que se discute quantos anos vai ficar preso. Porque o crime já está denunciado e acabou-se. Isso é outra coisa que ninguém tem conhecimento, principalmente da violência financeira. Agora, com relação ao advogado, é evidente que ele tem que fazer cumprir todos os seus direitos
é deficiente, ou é idoso deficiente, ou é idoso. Anselmo, gostaria de fazer um comentário. Pode fazer, Zé. Diga. Eu assisti uma palestra com a Débora Prates. Ela é uma mulher cega, ela é advogada, e ela fez um relato. Não vou conseguir detalhar o relato, né, que ela fez, mas vou fazer um comentário sobre aquilo que eu lembro. Ela entrou com um processo, se eu não me engano, no CNJ, se eu não me engano, foi isso, em relação aos processos digitalizados, ao sistema digitalizado, né, que foi implementado pelo Judiciário. Um sistema totalmente inacessível. E, salvo engano, Joaquim Barbosa era o presidente do Conselho Nacional de Justiça, e na ata, resumindo, ele disse que aqueles que não conseguirem se adequar, que mudem de profissão. Aí a Marilene fala agora da violência às pessoas idosas, né? E nós sofremos todos os tipos de violência, das veladas, que para mim são as piores de todas, né? E também, muitas vezes, de forma explícita, como essa, né? Quando um sujeito, um ministro do STF, né? Que deveria garantir os direitos, seja lá de quem for, né? Aí, quando eu falo de cidadão, eu não faço distinção de faixa etária, de condição física, intelectual, mental ou sensorial. Este que deveria garantir os direitos desses cidadãos me diz que se o sujeito não se adequar, ele que mude de profissão. Então, quer dizer, se eu não consigo me adequar à sociedade que nós vivemos hoje, eu abdico de viver? É absurdo, Isso é para que todos reflitam, né, quando a gente fala em garantias de direitos. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é baseada na Convenção da ONU, cujo lema é nada sobre nós sem nós. E a Convenção da ONU foi escrita em 80% por pessoas com deficiência, por isso que ela é o que ela é hoje, porque nós temos compreensão das necessidades que nós temos. E se pararmos para pensar, hoje nós temos uma comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB. Ninguém mais legítimo do que uma pessoa com deficiência para presidir esta comissão. Está na hora de parar com aquela coisa de as pessoas tentarem nos tutelarem, falar por nós, quando o lugar de fala dela não é legítimo. Ela pode ter muito conhecimento, não, e até mas o lugar de fala não se legitima. Até complementando a tua fala, Zé, acredito claramente, enfim, tenho plena convicção que nós, né, pessoas com deficiência, idosos, nós temos condições plenas de assumirmos o nosso papel de protagonista na sociedade, nós temos condições, sim, de assumir plenamente o nosso local de trabalho e desenvolver a nossa função em igualdade de condições, né? Então, é essa bandeira que a gente defende também, com certeza, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma... Eu posso colocar uma coisa? Claro, Marilene. Fala. Tá, assim, ó, eu tinha 23 anos de idade, amanhã eu faço 68. Há 45 anos atrás, eu já me preocupava com uma pessoa idosa, né? Então, assim, há 45 anos, mesmo que eu tenha passado 28 anos na Procuradoria Federal, e conheço muito bem esse senhor Joaquim, ele que deveria ter desistido de ser ministro, que aquilo não entendia de droga nenhuma, e eu falo isso que eu já falei até para ele mesmo. Então, sério, quem me conhece sabe do tamanho do que eu sou capaz de falar. Mas assim, ó, durante esses anos todos, eu vejo hoje, que nem agora teve o dia do avô e da avó, eu nunca vi tanta gente se preocupando em mandar mensagem, eu fiquei até feliz da vida, porque
começou a ter um reconhecimento com a pessoa idosa, né? Embora eu tenha sido avó com 45. Sim. Mas nesses 45 anos aí que eu tenho de trabalho, realmente, eu tô começando a ficar feliz pelos resultados que a gente está tendo, viu? Então, o que não dá é para a gente decair, deixar isso passar. Nós temos que estar sempre avante, né? Sempre em frente, e enfrentando e fazendo com quem vem com a gente, que nos rodeia, a família, né? Para seguir em frente, tanto com relação a ter um envelhecimento consciente, quanto a situação do deficiente, que realmente tem uma legislação que precisa ser garantida. Lei é para ser cumprida, né? Então, eu acho que a gente tem condição, sabe, de começar a incentivar as outras pessoas e os outros órgãos realmente a cumprir o que demanda a lei, o que é de direito, porque todo mundo, aquilo que foi falado já, né? A gente é pessoa, todos nós somos pessoas. Não importa o que ela é, né? Se é deficiente, se não é deficiente, se ficou idoso, se vai ficar. Só que a gente tem um compromisso muito sério com a nossa vida. Não, até é uma questão que o José Carlos puxou, e até é um assunto que eu gostaria de levar isso para conhecimento do Dr. Rafael, para nós estarmos trabalhando aí a questão da acessibilidade dos processos digitais, que eles não são acessíveis a pessoas com deficiência visual, né? Então, é um assunto que eu quero estar levando para a direção da OAB, para mais para frente conversarmos com a diretoria do Tribunal de Justiça, para nós vermos essa questão de acessibilidade, né? Porque o processo virtual ele acaba sendo inacessível às pessoas com deficiência visual, né? Então, isso é um novo pleito que nós vamos levar ao conhecimento do presidente da OAB, né? Tem que rever. Não tem recurso. Não, tem que rever primeiro o que realmente vai dar acessibilidade às pessoas. Sem dúvida. Não adianta tu montar um escritório lindo, maravilhoso, e não ter acessibilidade. Como eu já passei por essa situação. É discriminação. Eu já passei por essa situação de procurar escritórios lindos assim, a fachada de mármore branco e não sei o quê, e eu não conseguia entrar porque não tinha uma rampa de acesso, né? Então, nós vemos isso no nosso dia a dia, né? Infelizmente. Bom, então, meus amigos, até pelo horário avançado, já vai encerrar o nosso horário. Agradeço a colaboração, a participação de todos. Agradeço o pessoal que teve a paciência de nos ouvir até 10 horas da noite, né? Obrigado. E que possamos repetir essa parceria em conjunto com as demais comissões. Obrigado, Marilene. Obrigado, doutor André, doutora Marilene. Nancy, querida, obrigado por ter aceitado o nosso convite. José Carlos, querido, desce um banho hoje, meu amigo. Obrigadão. Boa noite. Obrigado, pessoal de Libras. Boa noite e agradeço pelo excelente trabalho desenvolvido. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Um beijão para você. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado, Anselmo. Boa noite a todos. Boa noite a todos.